Galera do Rádio Post, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal, local onde você consegue discutir casos de alta e baixa complexidade, melhorar o seu repertório para reconhecer padrões de imagem, aprender sobre como descrever alguns padrões de imagem e, naturalmente, a gente fala muito sobre metodologia de abordagem de questões na prova de título de especialista, tudo sempre baseado em neurociência. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente, nem todo mundo sabe, eu fiz primeiro residência de medicina nuclear, depois eu fiz radiologia, hoje eu trabalho muito com imagem oncológica a maior parte do meu tempo, e a medicina nuclear trabalha com diagnóstico e também com terapia. Hoje a gente vai abordar um caso bem complexo de paciente com câncer de próstata, a gente vai discutir vários achados, aumentar o seu repertório, o seu conhecimento sobre os exames da medicina nuclear e as terapias da medicina nuclear, para que você, nas reuniões clínicas, saiba discutir o mínimo e o básico bem feito para ajudar os oncologistas e os médicos nucleares e, obviamente, os nossos pacientes. Agora chega de conversa, roda a vinheta, bora pro vídeo. Vamos lá. Hoje a gente vai pegar um caso hipotético, naturalmente não vai colocar os dados do paciente aqui, mas esses casos são extremamente repetitivos do ponto de vista de abordagem, né? Então, o paciente de 75 anos, homem, com neoplasia de próstata resistente à castração. Então, para todo mundo que trabalha com imagem oncológica, você precisa ir se acostumando com a nomenclatura e com os termos utilizados pelos oncologistas, porque cada momento da doença que você vai avaliar pode impactar no seu relatório e, naturalmente, na sua opinião diagnóstica. Então, quando a gente fala de pacientes com câncer de próstata resistente à castração, quer dizer que esse paciente já vem tratando há algum tempo. A gente sabe que as abordagens iniciais com intuito curativo para câncer de próstata são prostatectomia radical ou radioterapia, e aí a gente pode convidar até algum oncologista, se tiver interesse, comenta aqui embaixo, para que a gente discuta quando que eles decidem por prostatectomia radical, quando que eles decidem por radioterapia, fazer uma discussão um pouco mais elaborada, subindo um pouco da barra desse conteúdo para que você enfrente melhor as reuniões clínicas. Depois que você aborda, seja com radioterapia, seja com prostatectomia radical, os pacientes podem e vão, em algum momento da doença, precisar de bloqueio hormonal, e aí você precisa lembrar que as células prostáticas, elas são sensíveis ao nosso hormônio testosterona. Naturalmente, as células neoplásicas consomem testosterona e crescem. Então, um dos pilares do tratamento por câncer de próstata é o bloqueio hormonal. Então, você vai receber medicamentos que vão bloquear a testosterona, fazendo com que a gente freie a evolução da doença. E isso traz benefícios e também traz efeitos colaterais. Em determinado ponto, a doença vai escapar, ela vai encontrar vias de se desenvolver sem a necessidade de toda a. Desviando, né? Sem a necessidade, não, desviando daquele consumo de testosterona que estava bloqueada, ele vai encontrar outras vias para proliferar, para crescer. Em determinado ponto, os pacientes do câncer de próstata vão ser expostos à quimioterapia citotóxica. Um dos protocolos é a utilização de uma droga que chama docetaxel. Esse paciente já tinha passado por cirurgia, já tinha passado por bloqueio hormonal, já tinha passado por quimioterapia e agora estava evoluindo com dor lombar. Então, um paciente que a gente já sabe que tem doença, que vem piorando ao longo da doença, e isso muitas vezes vem associado à elevação do PSA ou a sintomas. Então, se você tiver exame, você consegue ir avaliando ao longo de toda essa jornada para ver que ele piorou. Eventualmente, a piora é uma piora clínica apenas, sem uma piora de imagem. Então, foi solicitado um exame de PET-CT com PSMA para esse paciente. PET-CT com PSMA tá super na moda, né? Então, é um dos exames, eu trabalho com isso há alguns anos já são 6 anos trabalhando com PET-PSMA. É um queridinho meu, particularmente eu acho que é uma das melhores ferramentas de imagem que a gente teve contato nos últimos anos. No futuro, eu acredito que a maioria dos pacientes com câncer de próstata com risco intermediário alto já vão fazer uso lá no estadiamento. Hoje isso já é uma realidade em grandes centros, ajuda a triar melhor, embora os estudos de farmacoeconomia ainda não mostrem um ganho
financeiro, a gente está vendo mudanças significativas no manejo desses pacientes. Então é questão só de tempo para que eu acredito que isso seja incluído no rol de pagamento dos planos de saúde. Ainda não é um exame coberto no rol da ANS, esse é o grande colateral, né? Um exame que você vai encontrar aí na faixa de 4, 5, 6 mil reais, a depender do centro que você tiver. Maioria aí orbitando ao redor, hoje, quando estou gravando isso, começo de 2025, em torno de 5 mil reais o exame. É um exame que você vai avaliar do topo do crânio a pelo menos o terço proximal das coxas. Ele é feito da seguinte forma: o paciente chega no setor de medicina nuclear, vai receber uma injeção com um radiofármaco. Esse radiofármaco, o jeito fácil de entender ele é pensar nele num contraste. Ele tem uma parte radioativa e ele tem uma molécula que é muito parecida com o PSA. Então é fácil de entender, né? Ela vai grudar nos locais que tem receptores que expressam receptores de PSA. Então ele vai procurar, o jeito mais simples de explicar é que ele vai procurar locais que tenham doenças secundárias à próstata e que expressem esse receptor na superfície celular. O componente, esse medicamento, o índice de efeito colateral é baixíssimo, né? São pouquíssimos os casos de reação ao produto, ao radiofármaco. Você faz a injeção na veia e aí pode variar, a literatura vai entre 60 e 90 minutos de espera para que o radiofármaco se distribua pelo corpo. Você coloca o paciente no aparelho do PET-CT e você vai, dependendo da máquina, você vai fazer exames aí entre 8 minutos e 25 minutos, a depender dos parâmetros técnicos, o peso do paciente e as características físico-químicas tanto do cristal quanto do aparelho. Se a gente está falando de um aparelho digital ou de um aparelho analógico, então estaria entre 8 e 25 minutos. De qualquer forma, a gente está falando de um exame bastante rápido e tolerável pelos pacientes. A primeira etapa do exame é uma tomografia, que vai ser utilizada para fusão e melhorar a análise anatômica do paciente e vai ser utilizada também para corrigir a parte de atenuação nas imagens do PET. Então aqui eu tenho tomo, PET, PET-CT, beleza? Eu não vou entrar na parte física mais complicada aqui da correção de atenuação. Se vocês tiverem interesse, vocês colocam aqui embaixo, é uma parte que eu particularmente estudei muito durante a residência, gosto dessa parte. Mais para a interpretação das imagens, para você que é radiologista, vai impactar pouco, porque o aparelho faz isso de forma automática. O que a gente tem aqui é uma reconstrução MIP dessas imagens. Então aqui é uma representação, eu costumo brincar que é o bonecão. Ele dá uma ideia de carga tumoral muito grande para a gente. Uma vez que a gente faz isso, a gente sabe que há uma distribuição habitual do radiofármaco pelo corpo. Então a gente sabe que ele vai se concentrar nas glândulas salivares, ele tem uma captação no fígado, ele tem, dependendo se ele é marcado com flúor, se a parte radioativa é flúor ou galho, ele pode ter uma eliminação maior na bexiga, no caso do galho, do que no flúor. Então, você vai ver captação nos rins, você vai ver bexiga e um pouco de baço, né? Então, você vai ver um baço também bastante evidente no exame. O ponto aqui é, tudo o que você está vendo, fora isso, todas essas áreas focais, por vezes confluentes, segmentares, ocupando praticamente os íleos e o sacro, todos os ossos da coluna vertebral, húmeros, arcos costais, isso são lesões ósseas secundárias ao câncer de próstata. Aí você poderia argumentar aqui que estava muito fácil de ver todas essas lesões escleróticas. Isso é bom para quem está aprendendo agora, para quem está começando, a gente revisitar o padrão de metástase de câncer de próstata, né? Então a gente tem um padrão que aumenta a densidade do osso, né? Há um predomínio de esclerose, não de consumo ósseo, como nos cânceres de mama, por exemplo, onde a gente tem lesões mais líticas, câncer de pulmão, que também tem lesão lítica. Então aqui a gente vê que o predomínio, o franco predomínio é de lesão esclerótica, acometendo todo o externo, toda a extensão da coluna vertebral. Lembrando que o paciente com câncer de próstata, predileção da doença metastática é óssea e linfonodal, onde a gente vai encontrar um predomínio de bacia
e coluna lombar. À medida que a doença vai avançando, a gente pode acometer vários outros ossos do corpo, gradil costal, linfonodos, como eu já tinha dito, e aí você pode, num passo mais avançado da doença, seguir para metástases viscerais. Então, acho que a gente consegue fazer uma boa revisão aqui sobre todos os achados do exame. A gente poderia discutir como a gente discutiria isso, mas o ponto mais importante da discussão nesses pacientes com câncer de próstata é você fazer uma classificação sobre. Você dividir o mundo dos pacientes metastáticos de câncer de próstata se eles têm oligometástase, ou seja, poucas metástases, e aí a literatura vai falar entre 3 metástases e 5 metástases. Isso é importante porque pode impactar na forma que você vai tratar esse paciente. Pacientes que são oligometastáticos podem se beneficiar de radiocirurgia. Então, você vai fazer uso da radioterapia para tratar aquelas lesões, poucas lesões. Quando eu tenho mais doença disseminada óssea, eu preciso de uma abordagem sistêmica para essas lesões. Então, a primeira coisa é, quantas lesões eu tenho? Eu tenho múltiplas ou eu tenho poucas? Se eu tiver múltiplas lesões, ou seja, doença disseminada, eu preciso classificar se eu tenho doença óssea e linfonodal ou se eu já tenho doença visceral. Ter doença visceral é contraindicação para algumas terapias. Nesse cenário, a contraindicação seria para a gente fazer uso do Xofigo ou rádio 223. O Xofigo é o nome comercial, né? Ele é produzido exclusivamente pela Bayer, não tem um conflito de interesse, infelizmente, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a Bayer. Esse medicamento é um medicamento que está disponível desde 2013, então a gente já está falando de um medicamento de mais de 10 anos. Esse é o estudo que foi publicado no New England, né, que é o estudo Alsímpica, que balizou a utilização do rádio 223 para tratamento de pacientes com câncer de próstata, resistentes à castração, sem metástases viscerais. Então agora você consegue entender a importância de um PET PSMA para você excluir que esse paciente tenha metástases viscerais. Quando eu estou falando de víscera, eu não estou incluindo linfonodo. Pode ter linfonodo, desde que não seja maior do que 30 milímetros, mas eu não posso ter envolvimento de víscera, principalmente fígado e pulmão, que seriam os 2 locais mais comuns, embora quando a doença vai avançando, você pode pegar lesões encefálicas, você pode pegar até carcinomatose peritoneal de câncer de próstata, embora sejam achados raros, já tive contato, infelizmente já tive contato com esse padrão de disseminação. Quando a gente olha para cá, a gente tem uma cintilografia óssea. Aí você vai dizer, pô, Rodrigão, já fez um PET com PSMA, por que eu vou fazer uma cintilografia óssea? Porque esse paciente, no caso, é candidato ao uso de Xofigo. Lembra? Paciente com câncer de próstata, metastático, refratário, resistente à castração, com piora, sintomático, sem acometimento de víscera. É o perfil do paciente que a gente acabou de mostrar. Aí você vai dizer, pô, beleza, ele já encaixou aqui no Alsímpica, que é o estudo que balizou o tratamento com Xofigo. Por que você não faz o tratamento direto e pediu uma cintilografia óssea? Porque o mecanismo pelo qual o PSMA gruda nas lesões e o mecanismo pelo qual o Xofigo gruda nas lesões é distinto. Então, quando eu faço um PET PSMA, todas essas lesões que estão captando muito, elas podem ser tratadas com lutécio PSMA. Então, eu faço PET com PSMA para dar diagnóstico, mas eu também posso usar o mesmo PSMA agora com uma nova radiação para tratar essa nova radiação, tratar as doenças, as lesões. Essa nova radiação seria chamada lutécio. Uma delas. No caso do rádio 223, o mecanismo é muito semelhante ao da cintilografia óssea. Então, neste cenário, eu preciso de uma cintilografia óssea para ter certeza que uma vez que eu injetar esse material, ele vai aderir a estas áreas, a essas lesões, e por ser um emissor alfa, eu vou trabalhar para destruir a fita dupla de DNA e lesionar essas lesões metastáticas ao ponto delas não conseguirem se recuperar. E o que o estudo mostrou para a gente? Que, basicamente, estamos resumindo, a gente pode fazer um outro estudo para estudar o Alsímpica de forma mais profunda. Basicamente, quem fez uso de Alsímpica melhorou de dor,
e teve uma maior sobrevida. Então, o paciente vive mais e vive mais sem dor. Aí você poderia argumentar, Rodrigo, você viu isso acontecer na prática? Vi. Na nossa experiência, a gente viu a gente já fez, a gente tratou algumas dezenas de pacientes já com esse medicamento, e a gente já conseguiu ver alguns pacientes que chegam com tanta dor que conseguem melhorar sua qualidade de vida, sair de morfina, pacientes que chegam por vezes em cadeira de roda e conseguem reduzir a dor a tal ponto que conseguem retomar as suas atividades diárias, né? O paciente está com uso de cadeira, ele não está refém da cadeira, mas ele usa a cadeira porque está com dor um tempo prolongado, e aí você consegue fazer com que esse paciente fique mais ativo, por vezes retomando a sua qualidade de vida. Pronto, esse é um vídeo um pouco diferente, mas é de uma patologia extremamente comum. Para você que é médico radiologista, é importante que você entenda sobre o PET-PSMA, que você saiba as indicações, que você saiba ver o básico do exame, que você saiba se precisa de preparo, vão te perguntar às vezes nas reuniões se precisa de jejum ou não. Você não precisa de jejum para fazer o PET-PSMA, você não tem problema com a glicemia, igual você tem lá nos pacientes que vão fazer PET com FDG. Você precisa saber que a medicina nuclear tem dois grandes braços de tratamento para os pacientes com câncer de próstata. Um deles é o emissor alfa rádio 223, nome comercial Xofigo, e o outro é o lutécio 177, marcando o PSMA, que já não é um emissor alfa, é um emissor beta, ambos com estudos multicêntricos que consolidam tanto o aumento da sobrevida como a qualidade de vida do paciente. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida específica, deixa aqui embaixo. Como forma de ajudar o canal a crescer, você poderia dar o like, clica no botão de se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo.